Olá, sexto ano, bom dia, turma! Bora começar mais uma aula de matemática? Hoje, finalmente, vamos encerrar a matéria do quarto bimestre, tá? Então, a gente está lá no capítulo 12. Lembrando, a gente já falou sobre medidas de capacidade e medidas de massa. E hoje, encerrando o assunto, vamos falar sobre medidas de tempo, tá? Que é algo bem recorrente em nosso dia a dia. Então, nosso estudo se inicia na página 185, para quem quiser acompanhar a leitura na apostila, tá? Então, vamos nos situar aqui com relação a esse estudo. A necessidade de medir o tempo está presente em nosso dia a dia. Você, provavelmente, usa medidas de tempo para determinar sua idade, ou início e término de uma aula, por exemplo. Atletas treinam para melhorar centésimos de segundo. Astronautas contam os segundos para o lançamento de um foguete. Pais contam semanas para o nascimento de um filho, astrônomos contam anos, décadas e até mesmo séculos para a passagem de um cometa. Então tá aqui, né, uma contextualização de várias situações onde é empregado medidas de tempo, ok? Para cada uma dessas situações existe um instrumento ou uma maneira de medir e contar o tempo. Mas não foi sempre assim, pois essas maneiras de medir o tempo foram desenvolvidas no decorrer da história da humanidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre duas delas, o calendário e o relógio, ok? O calendário, olha que legal, tem uma imagem aqui, tá vendo? Como vocês sabem, né, o calendário a gente tem 12 meses, né? E já que são 12 meses, a gente pode separar em semestres. Cada semestre tem 6 meses, tá? Então, o primeiro semestre vai de janeiro a junho e o segundo semestre de julho a dezembro. Vamos ver o que mais a gente pode falar a respeito do calendário. O ser humano percebeu o ciclo da natureza observando determinados fenômenos, como o desabrochar das flores, a migração das aves, as fases da lua ou a temporada das chuvas. Para estabelecer a duração de um dia e de um ano, ele tomou como base as observações dos movimentos de nosso planeta. A rotação é o movimento da Terra em torno de seu próprio eixo, e um giro completo corresponde ao período de um dia. A translação é o movimento da Terra em torno do Sol, e uma volta completa corresponde a aproximadamente 360 dias, 5 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Isso você estuda em ciências. Eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre o movimento de rotação e translação da Terra, certo? Aí aqui, como dito, né, temos o calendário, né, e demonstrando como esses dias estão organizados. Note que um ano é dividido em 12 meses, cada mês é dividido em semanas e que, por sua vez, são divididos em 7 dias cada. O período de 2 meses corresponde a um bimestre, o de 3 meses um trimestre e o de 6 meses, como falei agora há pouco, um semestre, tá? Então, olha um detalhe. O calendário que usamos atualmente é conhecido popularmente por calendário cristão. Ele recebe esse nome porque registra o tempo a partir do nascimento de Jesus, tá? Jesus Cristo. Vamos dar sequência. Aí aqui tem o calendário no tempo geológico, né? A ordem cronológica do surgimento da Terra, enfim, as primeiras indícios de vida, bem interessante, aspectos históricos, tá? Com relação à evolução humana e animal também. Agora vamos falar sobre o relógio. Será que vocês sabem ver a hora? Bem curioso, hein? Já, se não me engano, alguns alunos utilizavam relógios em sala de aula. Agora eu não lembro se era digital, né? Ou de ponteiro. Então, há muitos anos, o ser humano percebeu que as pedras e as árvores projetavam sombras que mudavam de tamanho e posição no decorrer do dia. Desse modo, conhecendo o caminho que a sombra de um objeto percorria, era possível determinar, por exemplo, quanto tempo de luz solar um caçador ainda teria. Esse é o princípio básico do primeiro relógio, o relógio de sol. Então, ó, necessidade faz o homem, né? Ele começou a fazer essas constatações para ter mais tempo para caçar, né? E garantir o seu alimento. Os relógios que usamos atualmente, de ponteiros ou digitais, marcam horas, minutos e segundos. Olha aqui nos blocos informativos em verde.
Um dia tem 24 horas. Isso é importante, ó. Essas anotaçõezinhas são essenciais que nas atividades com certeza vocês vão ter que fazer conversõezinhas, tá? Um dia tem 24 horas, né? Uma hora tem 60 minutos, assim como um minuto tem 60 segundos, tá? Observe a hora indicada nos relógios a seguir. Aqui eu tenho um relógio de ponteiro e um relógio digital. No relógio de ponteiro, a gente tem 5 horas e 10 minutos e 45 segundos. Lembrando que o ponteiro menor equivale às horas, o ponteiro intermediário, né, equivale aos minutos, e o que normalmente fica em outra cor, nesse caso em vermelho, equivale ao ponteiro dos segundos, tá? Lembrando, né, que a gente inicia aqui do 12, a cada intervalo aqui, nós temos o quê? 5 minutos, tá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ok? E aqui um exemplo de um relógio digital. Note que o relógio de ponteiros pode estar marcando 2 horários, um antes das 12 horas e outro depois das 12 horas. Em geral, para identificar um horário depois das 12 horas em um relógio de ponteiro, usamos a expressão da tarde ou da noite. Note que nesse caso, dizemos que 17 horas, 10 minutos e 45 minutos são 5 horas, 10 minutos e 45 minutos da tarde, tá? Por isso que é mais fácil e habitual as pessoas falarem, são 17 horas, 15 horas, porque aí não precisa utilizar o termo tarde para designar a hora, tá bom? Agora, bora para as atividades, turma. Olha a perguntinha inicial aqui. Costumo caminhar em um parque circular. Quando caminho no sentido horário, levo 75 minutos para dar uma volta completa. Mas quando vou no sentido anti-horário e mantendo o mesmo ritmo, completo o percurso em 1 hora e 15 minutos. Por quê, turma? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. 75 minutos não é a mesma coisa que 1 hora e 15? É a mesma coisa, tá? Ou seja, né, a gente está trabalhando com a mesma distância, tá? O tempo que se leva para percorrer no parque circular também é o mesmo, independente se ela vai no sentido horário ou anti-horário. Ela só deu a informação, olha, utilizando unidades de medidas diferentes, mas equivale à mesma coisa. Agora é com vocês, turma. Bora fazer as atividades. Então, como é a nossa última aula do bimestre, já vou colocar aqui o gabarito, mas deixem para verificar só no final, tá? Então, por hoje é só, turma. Enquanto tá passando aqui as respostinhas para vocês fazerem a conferência, olha que legal, tem uma informação nova para vocês. Eu pensei que eu não conseguiria fazer uma revisão com vocês, mas segunda-feira será possível, sim, fazer uma revisão. Então, segunda a gente vai rever todos os assuntos que vão cair na prova, tá bom? E aí a nossa prova vai ser na outra segunda-feira, depois do dia 16. Ok? Então, terminamos por hoje, turma. Ótimo dia e até a próxima!